E aí a Lígia entra. É só para lembrar, sujeito é sempre singular. Não tem ninguémzinho nesse mundo que seja igual ao outro, né? Então, a gente poder assumir a nossa diferença com valoração é muito fundamental nesse assunto. Nesse título que a gente escolheu para hoje, a gente usou a palavra luminoso, e eu queria falar um pouquinho dessa palavra, né? A potência luminosa do conflito. Luminoso é um nome que a gente usa em psicologia profunda para representar ou para falar de uma qualidade de experiência que nasce do si mesmo de cada um. Si mesmo, eu interior, aquele que verdadeiramente é dentro de nós, Deus interior, tudo isso são sinônimos, self. Então, toda hora que a gente estiver falando uma dessas palavras, a gente está se referindo a essa parte dentro de nós, que é a nossa personalidade maior, essencial, verdadeira. Então, luminoso é a qualidade da experiência que vem desse lugar que existe dentro de todos os seres, sem nenhuma exceção. Quando o encontro do nosso ego acontece com o si mesmo, o self, esse encontro é uma situação muito particular, é uma situação grandiosa e ao mesmo tempo assustadora, porque ela vai acabar resultando no fato da gente ter uma inversão ou uma troca de valores, de maneira de ver a vida, de se relacionar com a gente mesmo. Então isso muitas vezes é assustador, porque a gente tem uma tendência a querer ficar dentro daquilo que a gente já conhece, né? Para ter uma sensação de conforto maior. O Jung tem um comentário sobre esse encontro com o si mesmo que eu queria ler para vocês aqui um pedacinho desse comentário. Ele fala assim, que quando acontece então de uma pessoa, o ego de uma pessoa encontrar com si mesmo, a sensação que a pessoa tem é a seguinte: não estou sozinho em minha casa. Existe um outro que viveu aqui dentro de mim durante o tempo todo e eu nunca o conheci. Bom, aí, quer dizer, é uma coisa até certo ponto assustadora, mas muito aliviante, de saber que a gente tem muita coisa para perceber, descobrir, e interessante e também poética a nosso próprio respeito, e que a vida toma uma outra face, digamos assim. Uma coisa que a gente tem conversado muito aqui no Amor Singelo, e que eu vou repetir hoje, porque tem bastante gente que está vindo pela primeira vez, é que o outro que aparece na nossa vida, esse outro externo, ele pode ser visto como uma projeção. Projeção é uma coisa que sai de um lugar e vai para outro, não é? Então ele pode ser visto como uma projeção do encontro nosso pessoal com o nosso próprio si mesmo. Quer dizer, o outro que surge na minha vida, né, ele pode estar representando o meu próprio encontro com o meu si mesmo, né? Desde bem cedo na vida a gente, de certa forma, experimenta isso. Logo que a gente nasce, a gente cresce um pouquinho, ainda criancinha, toda criancinha vai ter que se dar conta num determinado momento que ela não é o centro único das coisas. Existem outros centros que ela vai ter que dedicar uma atenção especial. Isso já é o começo na nossa própria vida da gente perceber que existem outras partes também dentro de nós mesmos que vão demandar uma atenção especial, que vão merecer a mesma consideração que muitas vezes a gente dá para uma coisa que a gente está vendo aqui do lado de fora. Então, quanto mais íntima uma relação com alguém, provavelmente mais forte é a representação dessa relação, que essa relação tem no sentido de propiciar o encontro com o nosso si mesmo.
A relação de intimidade, ela tem um valor diferente das relações superficiais, porque as relações superficiais, se está chateando muito, a gente vai embora. A de intimidade, ela fica, mesmo que a gente se afaste, ela continua dentro da gente, da nossa cabeça, do nosso coração. Então, a relação de intimidade é uma versão hard, sabe? Eu acho que desse processo que começa na nossa infância, quando a gente começa a se dar conta que tem outras coisas que a gente precisa prestar atenção fora e que é o mesmo que acontece dentro, né? E aí eu queria trazer outras palavras ainda do Jung sobre esse si mesmo. Ele fala assim: esse outro ser é o outro em nós. É a personalidade mais ampla que possuímos. Esse outro ser é um amigo interno da alma. Isso ele deixa muito claro, assim, essa ideia de que o si mesmo é um amigo da nossa alma. E na medida que a gente entra nessa relação, aquela sensação tão apavorante que todos nós já experimentamos de solidão na vida, sabe, costuma ir se diluindo, na medida em que a gente realiza esse encontro com o si mesmo. Só que, no processo de ter esse encontro com essa nossa própria essência, com essa verdade que vai nos fazer sujeitos, como o Sérgio estava falando, não é? Há um processo, e é invariável para todos nós humanos, parece que é inerente a esse processo, a gente ter experiências em que o nosso ego, que é a camada mais superficial da nossa personalidade, ele vai se sentir humilhado. A palavra é essa mesmo, humilhação do ego. Tanto que a gente sabe que todo encontro com o si mesmo acaba sendo uma humilhação para o ego, porque muita coisa que a gente considerava verdade vai ter que acabar, não vai ser mais verdade, as verdades a respeito da gente mesmo. E isso é vivido normalmente como uma dolorosa humilhação. E é como se a gente precisasse saber disso tudo, porque sabendo as coisas ficam mais facilitadas. Então, esse caminho de encontro com esse si mesmo, esse self, aquele que é dentro de nós, ele tem 4 características, que eu queria falar delas um pouquinho, porque essas 4 características, elas vão acontecendo, né? A gente viveu uma vez, acabou, não é? Vão acontecendo o tempo todo, e na medida que a gente se relaciona, elas continuam acontecendo. A primeira característica é quando acontece um diálogo, que é um encontro entre o nosso ego e o si mesmo. Nas histórias de tradição, nos mitos, esse encontro dessa nossa parte inteira com o nosso ego, ele é representado muitas vezes como o encontro do personagem principal, do herói da história, com Deus, ou então com um anjo, ou então com um ser superior. De onde a gente já pode concluir que, de uma forma poética, os que vieram antes de nós e criaram essas histórias, né, que são pistas do que pode acontecer conosco, querem nos chamar a atenção que, já que o outro externo é uma projeção de tudo isso que acontece dentro da gente, esse outro a gente pode considerá-lo metaforicamente como uma divindade ou como um anjo na nossa vida. Faça com que a gente sofra ou não. Mas essa é uma ideia que, se a gente parte dela, a gente já passa a se relacionar com o outro próximo de uma outra forma. A gente vai encontrar, inclusive, várias histórias que a figura até do anjo ou da divindade, ela é dura, né? E ela faz o personagem de alguma forma sofrer, né? A segunda etapa desse encontro é que, depois desse encontro, ocorre uma ferida, ocorre um sofrimento. E é um sofrimento que o ego tem, né? A terceira etapa desse processo é quando o herói, que é representado, então, é a representação do nosso ego, apesar de estar ferido, apesar de estar doendo, ele persevera na história, ele persevera na situação, há uma perseverança. E a perseverança nas histórias quer dizer a gente, apesar de estar sofrendo em alguma situação,
a gente continuar procurando o significado do para que aquela coisa está acontecendo com a gente agora. Por quê? As coisas nunca acontecem à toa. Todas as coisas estão vinculadas com esse processo da gente se tornar sujeito, que o Sérgio estava falando. E a quarta etapa e última costuma ser o que a gente chama de revelação. Nas histórias acontece uma revelação. E essa revelação, às vezes, é uma troca de identidade, às vezes é a conquista de alguma coisa muito grandiosa. Se conquista um reino, se conquista a princesa, se conquista um tesouro, se conquista tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente tem um diálogo com o nosso self, que é um encontro com alguém. A gente tem uma ferida, que representa as dores que o nosso ego vai sofrer nesse processo. A gente tem uma atitude de perseverança para encontrar um significado, e a gente chega numa revelação. Tendo essas etapas, que a gente sempre conversa, que a gente sabendo dos roteiros, parece que tudo fica mais fácil, não é? Eu queria refletir ainda mais um pouquinho sobre o que o Sérgio colocou de sujeito e objeto. Como a gente falou há pouco tempo, o ego é a parte mais periférica da nossa personalidade. O si mesmo, o self, é o aspecto, é o centro mais profundo e, na verdade, é o centro da nossa personalidade maior. O que a gente chama de si mesmo, da nossa essência, é aquela parte que, na verdade, abarca ou é o centro do nosso ego, inclusive. Então, a gente sabe que tudo então que a gente vive, os acontecimentos, os fatos, eles surgem na nossa vida porque esse si mesmo, esse centro da nossa personalidade maior, ele produz uma energia que atrai o que nos acontece o tempo inteiro. Atrai o outro para a nossa vida, atrai as circunstâncias do que a gente está vivendo, por mais difícil e por mais que isso possa ferir o nosso ego. Logo, o sujeito da nossa personalidade não é o nosso ego. O sujeito da nossa personalidade é a nossa essência, é o nosso si mesmo. E eu estou fazendo questão um pouco de sublinhar isso aqui, porque na prática, na nossa prática de viver, é muito comum, né? O que mais acontece é a gente, na verdade, pensar que o ego é o sujeito de todo o nosso ser, e não o si mesmo. Então, quando a gente vive, que é quase como a totalidade das pessoas vivem achando que o ego é o sujeito, o que acontece? Né? Ou a gente acaba se adaptando ao mundo, por quê? Porque o ego é só um pedacinho da gente e a gente começa a viver com uma parte. Portanto, a gente começa a viver de uma forma frágil, a gente não está inteiro. E aí, o sentimento é de que o mundo é uma coisa imensa que vai nos engolir, então a gente tem que se adaptar a ele, a gente tem que se moldar a ele. Ou então, o ego faz outra coisa. Ele acha que ele fica inflado, que é como a gente fala assim, ele se acha muito forte. E ao se achar muito forte, como ele não considera a existência da nossa essência, então ele não considera que o que nos acontece vem da nossa essência. E aí, o que ele acha mesmo é que nós não merecemos nada daquilo que nos acontece. É uma injustiça da vida. E quando a gente não aceita, a gente começa a ficar revoltado, irritado, com raiva, né? E a gente perde uma coisa que é fundamental que a gente viu aqui. A gente perde a perseverança, né? Quando o ego acha, nosso ego começa a achar que a gente não devia estar vivendo nada daquilo, que aquilo é uma grande injustiça da vida ou da pessoa que está ali com a gente, imediatamente a gente para de procurar o significado, porque o significado já está dado, é uma injustiça, não é? Então, eu queria muito chamar a atenção para essas duas coisas. O sujeito, na verdade, nosso, é o si mesmo, é a nossa essência. O ego só tem a função de encontrar como é que ele vai fazer para expressar essa essência no mundo. E o que ele vai ter que fazer? Esse ego vai ter que ter a vontade de afastar
todas as dificuldades que moram dentro da gente, os nossos medos, as nossas inseguranças, quer dizer, reconhecer como é que elas se manifestam para permitir que o si mesmo, então, seja manifestado através dele. Isso que é a coisa principal, assim. Então,